Há uma tendência muito fútil na nossa vida de sempre, irmãos, desprezarmos o que é antigo para darmos valor ou supervalorizarmos aquilo que é novo. E eu preciso dizer aos irmãos, em primeiríssimo lugar, que nem tudo que é novo é melhor do que é antigo. Não é porque é recém-lançado, é porque saiu agora no mercado, é porque tem a palavra novo, que necessariamente é bom. Existe um efeito psicológico tão forte nessa palavra novo, que os peritos, né, em marketing, eles sabem muito bem como utilizar dessa estratégia, e muitos produtos que não têm absolutamente nada de novo, não são novos. Às vezes melhoraram a embalagem, às vezes o item da fórmula foi modificado na sua quantidade e eles passam a usar o nome novo. Já existiu, inclusive, um certo período em que uma marca de cerveja, ela colocou a palavra nova dentro da sua própria marca, para tentar vender mais, e funcionou. Ela continuava sendo de baixíssima qualidade, mas vendeu muito mais, porque colocou a palavra nova antes da sua própria marca. E assim nós somos iludidos, porque tudo que se mostra novo parece melhor. Os homens ímpios trocam a mulher da sua mocidade, ou seja, aquela que já não é muito provavelmente mais moça, porque é da mocidade, ela passou muito tempo com você, ela tem uma história de vida, ela é tua companheira, ela é a mulher da tua mocidade, e você troca a mulher da mocidade pela mulher moça, pela mulher nova, porque você acha que novo é melhor. É o produto novo, é a mulher nova, é a igreja nova, é a liturgia nova. Tudo novo parece ser melhor. Nós trazemos isso para a igreja de uma maneira desesperada. E existem, né, pessoas pensando estrategicamente, como quem pensa em marketing, para fazer tudo novo dentro da igreja, para renovar a igreja toda semana, se possível. O culto de hoje não pode ser igual o do domingo passado, o de hoje à noite tem que ser diferente deste. E isso, em certo sentido, é verdade. Todo culto é diferente do outro. Mas não por um esforço tremendo do pastor, mas porque as coisas são assim. Deus fala de maneira diferente todas as vezes que Ele nos senta para ouvirmos. Mas o culto em si, a estrutura litúrgica não é diferente, é exatamente a mesma. E ela não precisa ser diferente, porque ela foi prescrita por Deus. Então eu não preciso de uma liturgia nova a cada domingo, a cada culto, para agradar os irmãos, porque as coisas perfeitas são perfeitamente agradáveis eternamente. Não é necessário mudar o culto, porque o culto prescrito por um Deus perfeito não precisa de mudanças. As coisas que Deus fez para serem conservadas não precisam ser mudadas. E aí, alguém diz, vocês fazem cheira a mofo, é velho, é antiquado. A gente precisa inovar, a gente precisa trazer a igreja para os dias de hoje, com a linguagem de hoje. E o que nós vemos sendo feito quando essa estratégia é colocada em prática é um abandono completo de tudo que se construiu na igreja durante 2000 anos. É um abandono da sabedoria que Deus revelou ao longo de 2000 anos à igreja. Ou seja, nós colocamos todos os nossos pais na fé no lixo, para que nós coloquemos em evidência teólogos de quilate muito baixo, rasos na sua compreensão. E estes homens vão delimitar agora o que é a igreja, o que é a liturgia e como nós devemos adorar a Deus.
Isso é um absurdo, irmãos. Isso é uma falta de respeito com a nossa história. Nós precisamos conservar não coisas velhas. O que é velho, que já não tem uso mais na sua casa, você deve se livrar mesmo. Passar para frente. Desapegar, como o termo da época, né? Mas o que é eterno não se joga fora. O que é eterno se conserva. Não é o que é velho, não é o que é mofado, é o que é eterno. Porque coisas eternas não envelhecem, incluindo as bênçãos de Deus. Nós precisamos lembrar das bênçãos do Senhor. Então, esse texto, para muita gente, parece um texto sem sentido. O rei fulano, outro, o rei fulano, outro, outro. É até uma leitura densa, pesada, mas esta leitura não é desnecessária. Porque está escrito na palavra de Deus. Imagino que, em primeiro lugar, muitas outras histórias aconteceram no período bíblico do Antigo Testamento. Vocês imaginam quantos outros milagres Deus fez ao longo do período em que Israel saiu do Egito, entrou na terra da promessa e viveu na terra da promessa? E muitos desses milagres não foram registrados. Os irmãos lembram, no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, João diz, com todas as letras, se todos os milagres que o Senhor fez fossem registrados, nem todos os livros do mundo caberiam. Ele está falando sobre aquela época, mas não só sobre aquela época, sobre toda a época da revelação. Então, se este texto foi registrado conforme a vontade de Deus, é porque Deus deseja falar conosco a respeito deste registro. Um registro importantíssimo das bênçãos de Deus, que não ficam velhas. Nós precisamos lembrar do que Deus fez. E veja, esta lembrança ela é dada aqui como um relatório de guerra, não apenas do período imediatamente passado, lá de Josué 1 até Josué 11, mas de tempos ainda mais longínquos. Se você olhar comigo na sua Bíblia, eu espero que você esteja com sua Bíblia aberta, o texto do verso 1 até o verso 6 fala não das conquistas de Josué, mas das conquistas de Moisés. Observe. Verso 6. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Ele está lembrando aqui do que aconteceu em Números 21. Esta guerra foi vencida em Números 21, não por Josué, mas por Moisés. E por que ele faz a ligação? Verso 1 a 6, as vitórias dadas a Moisés. Verso 7 a 24, as vitórias dadas por meio de Josué. Por que esta ligação? Porque não importa o líder, não importa quem estava à frente. As vitórias de Israel são vitórias dadas por Deus. Deus usa Moisés, Deus usa Josué, Deus usa Davi, Deus usa Saul, Deus usa Salomão, Deus usa quem Ele quer. Mas todas as vitórias são conectadas. A história da revelação de Gênesis e Apocalipse é uma história só. É a história da revelação de Deus ao seu povo. Então, por um lado, irmãos, nós devemos dar crédito e dar louvores, né? No sentido que um homem pode dar louvor a outro, aos meios que Deus usa para nos abençoar, aos homens que Deus levanta para nos abençoar. Moisés, Josué, Davi, ou até mesmo os pastores da nossa época, os nossos presbíteros, são dignos de honra. E um não mais do que o outro. Veja, Moisés tem a honra, Josué tem a sua honra. Nós não devemos ter pastores de preferência, presbíteros de preferência dentro de uma congregação.
Existem afinidades, é óbvio que existem afinidades. Você se aproxima mais de um do que do outro. Você tem mais pontos de contato com um do que com o outro. É normal. Mas não é preferência. É uma questão natural da vida. Todos são dignos de honra. Josué está escrevendo não somente o que Deus fez com ele, mas lembrando do que Deus já tinha feito por este povo em períodos passados. Nós não podemos ser como os governantes deste mundo que eles pegam, por exemplo, uma obra que está quase terminando, mas o mandato anterior não pôde concluir. Aí ele, mais 6 meses de obra, ele termina. Aí a placa de inauguração nem cita o nome do governante anterior, é o dele. Como se ele tivesse feito tudo. Assim fazem os pastores que não se lembram dos que vieram antes dele, dos que fizeram com ele, e tentam concentrar a glória para si. Josué diz, não somente eu, mas Moisés. O que Moisés fez lá atrás é importante. Não somente o ministro da palavra e dos sacramentos, mas os seus presbíteros. Quantas vezes, irmãos, nós damos muito crédito somente ao pastor e não nos lembramos que ao lado dos pastores existem presbíteros e que o pastor não poderia fazer o que faz sozinho sem os presbíteros. A honra que é dada ao pastor, ela deve ser conferida também aos nossos presbíteros. E mais uma vez eu quero fazer a ressalva devida que, obviamente, nós vamos criando uma intimidade maior com o pastor, primeiro porque é a referência de ensino da igreja. Você tem uma pessoa que, por anos, domingos, e não só uma vez por domingo, mas manhã e noite, é o que visita mais a sua casa, é o que lhe aconselha mais, pela própria dedicação do ministério. Então você cria essa afeição maior ao pastor da igreja, mas não em detrimento dos nossos presbíteros. Nossa igreja não tem pastores passados, mas eu espero que um dia, quando Deus me levar e vier outro, exista o reconhecimento não só pelo que foi feito por mim, mas pelos presbíteros passados. Reconhecer, irmãos, que ninguém faz nada sozinho. E reconhecer que nós estamos construindo uma história juntos. Um dos problemas de nós desprezarmos a história é porque isso demonstra uma grande soberba da nossa alma. A história humana, ela é construída tijolinho por tijolinho. Ela não é construída do nada. Você não surgiu do nada e começou a construir a humanidade. Nem muito menos foi a nossa geração que começou todas as coisas. Antes de nós, muitas gerações se passaram. Muito conhecimento que está sendo desenvolvido agora é fruto de conhecimentos passados, que hoje são antiquados, mas não eram até pouco tempo. Coisas que eram muito novas, modernas, coisas que eram, assim, surpreender como se consegue fazer isso há pouco tempo. Quando você mandava um fax antigamente, era uma coisa fantástica. Você bota um papel aqui e sai lá do outro lado. Que coisa fantástica. Hoje você tira uma foto no celular, manda para qualquer lugar no mundo, sem custo quase nenhum. Mas para chegar no WhatsApp, no scanner digital do seu celular, o fax veio primeiro. Antes do fax veio os telegramas, vieram os telegramas e tantos outros meios de comunicação. E nós achamos que nós descobrimos a roda, que nós somos os seres mais elevados da história, que esse momento da história é um momento ímpar. É um momento ímpar porque todos são. Mas são construções que são feitas.
E desprezar o passado é desprezar a providência de Deus. Não é à toa que Deus para toda a história que ele vem contando para registrar um relatório de guerra. Foi isso que Deus fez no período de Moisés e foi isso que Deus fez no período de Josué. E o que foi que está sendo citado aqui? O que foi citado no período de Moisés? Observe, o texto fala logo no começo, verso 1: estes, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram, em cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol. Aí no verso 2, Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Anon. Aí lá no verso 4 é dito, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. Interessante, esses dois reis aqui, Sion e Og, eles são citados muitas vezes no Antigo Testamento. A primeira vez, Números capítulo 21, final de Números 21, é o relato da guerra em que eles foram vencidos, Sion e Og. Mas no capítulo 2 de Deuteronômio, lembre, você tem de Gênesis até o final ali de Números, tudo que Deus está fazendo. Deuteronômio é, em primeiro lugar, do capítulo 1 até o capítulo 7, é o resumo do que Deus fez. Então perceba que existem vários resumos do que Deus fez, não só esse. O início de Deuteronômio, nos seus 7 capítulos, é um grande resumo. E no capítulo 2 de Deuteronômio é citado mais uma vez Sion e Og. O que Deus fez quando Israel venceu esses dois grandes reis. Então você tem Números 21, Deuteronômio 2. Se você lesse Salmo 135, Salmo 136, Sion e Og são citados novamente. Se você lesse Neemias capítulo 9, Sion e Og são citados novamente. Que insistência é essa nesses dois reis? Um certo comentarista chega a dizer que Sion e Og estão para o Antigo Testamento, como Pilatos e Herodes estão para o Novo Testamento no credo. Por quê? Porque eles são marcas do que Deus fez ali no Novo Testamento. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu, ficou registrado isso. E o Antigo Testamento registra inúmeras vezes a vitória que Deus deu a Israel em Sion e em Og. Não saía da cabeça desses homens. E esta terra ela foi habitada por um povo. Né? Algumas tribos tomaram essa terra. No verso 6 diz assim: a estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Os irmãos lembram, né, no nosso caminhar pelo deserto, que quando eles estavam ainda aquém do Jordão, ou seja, antes de passarem o Jordão, a primeira batalha foi com Sion e Og. E essas duas tribos e meia, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, pediram para ficar nesse lugar, porque gostaram muito da terra. E o acordo que foi feito com Moisés foi o seguinte: vocês podem tomar essa terra, Deus permitiu, desde que vocês deixem suas mulheres e suas crianças aqui e vocês continuem batalhando conosco depois do Jordão. Gade, Manassés e Ruben disseram: tudo bem, nós vamos fazer isso. Depois que a gente conquistar toda a terra, nós voltamos para a nossa terra. E ficou estabelecido. E isso volta aqui à tona, para deixar claro, eles continuam com Israel, cumprindo a palavra deles. Então, Ruben, Gad e Manassés estão cumprindo a palavra deles. Mas não somente isso. Deus está cumprindo a palavra dele. Porque o registro dessas vitórias é o registro que Deus cumpriu o que disse a Abraão. Lembra? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar.
A terra que Deus ia mostrar está sendo conquistada agora. Nas palavras de Calvino, sobre esse relato, ele diz o seguinte, observem. Porém, embora cada um dos agora sumariamente mencionados tenham sido dado mais detalhadamente anteriormente, há muitas boas razões para colocar aqui, diante dos nossos olhos, uma imagem viva da bondade de Deus, provando que houve uma completa ratificação e desempenho do convênio feito com Abraão, conforme é indicado nas palavras: a tua semente darei esta terra. Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15. A imagem viva da graça de Deus é aqui apresentada diante de nós, como se a realidade estivesse realmente presente. Deus cumpre a sua palavra. Então, por que registrar isto? Porque Deus cumpre a sua palavra. Por que ouvir isto? Porque Deus cumpre a sua palavra. Se Deus cumpre a sua palavra, irmãos, se nós lemos um texto como esse, nós podemos ter a certeza que o Deus que cumpriu a palavra a Abraão, sendo nós filhos de Abraão na promessa, também será cumprida em nosso favor. Nenhuma promessa de Deus deixou de ser cumprida. Isso não vai acontecer pela primeira vez agora. Se você tem dúvidas a respeito da palavra de Deus, veja o que ele fez com estes povos. Está registrado para que se saiba. Estas batalhas são tão vívidas, tão verdadeiras, tão históricas, que textos fora da Escritura também falam dessas batalhas. Também se referem a estes reis que estão citados aqui, dizendo que Israel, de fato, comprovadamente, feriu estes homens. A diferença é que na Escritura, tudo foi feito pela mão de Deus. Quando você lê um registro histórico extra-Escritura, são só registros militares. Quando nós contamos as nossas histórias do que Deus fez por nós ao longo da nossa vida, para quem não crê, são só histórias. São coincidências da vida. Ah, isso aconteceu porque você fez isso aconteceu porque você fez aquilo. Ele sempre tem uma forma baixa, uma forma rebaixada de enxergar as bênçãos de Deus. Não conseguem entender que o que Deus fez é grandioso, é miraculoso. E quando nós contamos exatamente a mesma história a quem crê, a quem ama a palavra de Deus, essa pessoa consegue enxergar os mínimos detalhes, como Deus age em nosso favor. Não seja como um descrente, irmãos. Não veja meras coincidências na sua vida. Não é porque você falou com fulano, simplesmente. Não é porque você tem muita amizade. Não é porque você é uma pessoa, não é porque eu sou muito desenrolado. Sou um grande profissional. É porque eu sei negociar. Não é isso simplesmente. Porque até estas coisas são dádivas de Deus. Até negociar é dádiva do Senhor. Até ter amigos é dádiva de Deus. Os meios, não somente os fins, são dádivas do Senhor. Não haja como quem vê a mão de Deus só nos fins. Isso aconteceu, realmente é verdade. Foi uma bênção de Deus, mas eu tive que fazer isso. É fato que você teve que fazer. E é fato que quando você não faz, é tua responsabilidade. Mas o fato de fazermos, a possibilidade de conseguirmos fazer o que fizemos, também estava no controle de Deus. Providência, como nós vimos aqui durante a liturgia. Providência do Senhor. Então Deus fez muitas coisas até chegar ali às portas do Jordão. E o que ele fez depois do Jordão? Verso 7. Acompanhe na sua Bíblia. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, do vale do Líbano, até o monte Halac,
que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Aqui é um preâmbulo do que vai acontecer no restante do texto de Josué. Josué deu segundo as suas divisões. Era um povo que se chamava povo de Israel. Mas o povo de Israel não era um bolo único. Não era uma massa homogênea. O povo de Israel, na verdade, eram tribos, famílias que formavam tribos, que formavam um povo. Então, quando eles conquistaram a terra, Deus não deu a terra a todo mundo. A terra é de todo mundo. Não, a terra não é de todo mundo. A terra é de Israel. Mas Israel tem divisões naturais da sociedade, que se chamam de tribos. E estas tribos têm divisões naturais que se chamam famílias. E estas famílias são formadas por pais, mães e filhos. E cada um destes precisa ter a sua própria possessão. Então perceba que Deus, de maneira nenhuma, ordenou o comunismo como uma forma de organização social. Nunca. Deus não é comunista. Eu diria até, Deus odeia o comunismo. Porque é uma forma arbitrária de subtrair o que é do outro. É uma forma arbitrária de não compreender as divisões naturais da sociedade que foram impostas pelo Criador. Eu diria, irmãos, nem na eternidade seremos exatamente iguais. Nunca seremos. Isso é uma bênção. As nossas diferenças não são maldições. Quando Deus impôs uma maldição, e nós veremos isso na escola bíblica dominical, Ele colocou na missão de homem e de mulher a dor para o parto e para a submissão e a dor no trabalho. Mas Ele não disse o fruto do trabalho será agora dividido porque antes era de todo mundo. Nunca foi assim. Quando leem, por exemplo, textos como Atos capítulo 2, que está registrado lá, onde a igreja começou a dividir o que tinha, vender para ajudar o necessitado. Não havia imposição para isso. E além disso, irmãos, isto era fruto de uma má compreensão da igreja primitiva. Eles estavam apostando tanto que Jesus iria voltar rápido que começaram a vender tudo. E acabaram ficando pobres. E tiveram de ser socorridos pela igreja de Corinto. É por isso que você lê primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, novamente. Eles tendo que ser socorridos, a igreja de Jerusalém, na segunda carta, foi socorrida pela igreja de Corinto, porque fez algo que não deveria fazer. Mas cada um terá a sua própria porção. Deus diz: Josué deu às tribos de Israel em possessão segundo, veja, de acordo com as suas divisões. Uma parte para Dan, uma parte para Judá, uma parte para Manassés, uma parte para Gad, uma parte para Ruben. Cada um tem a sua própria parte. As divisões na igreja, no sentido de que cada um tem a sua posse, não são ruins. Qual o problema? Me diga qual o problema de você ter mais e o outro ter menos. O que é mais natural de pensar? De você ter menos e o outro ter mais. Qual o problema disso? Se todo mundo tivesse exatamente a mesma coisa, como se exerceria misericórdia se todos tivessem tudo? Não exerceria nunca. E veja só, por estarmos num país pobre, quando eu estou falando isso, vocês estão
naturalmente, pensando em dinheiro. Mas eu não estou pensando só em dinheiro, eu estou pensando em outras coisas. Recursos não são apenas dinheiro. Se todos tivessem a mesma capacidade de resolução de problemas, como alguém ajudaria o outro? Se todo mundo fosse muito bom em negociar, todo mundo negociaria. Se todo mundo fosse bom em fazer conta, quem escreveriam as poesias? Se todos fizessem poesias, quem seria bom nas contas? Não há problema em termos de divisões, irmãos. Só existe uma divisão que causa problema. É quando a divisão é para dividir aquilo que Deus uniu. Deus não nos uniu nas nossas posses, mas Deus nos uniu na nossa fé. Quando dividimos as nossas posses, fazemos o que é natural. Quando dividimos a nossa fé, estamos desfazendo a obra de Cristo. Não há problema se você mora numa casa de 50 metros e o teu irmão mora numa casa de 1000 metros. Não há problema, desde que o teu coração seja satisfeito. Porque este teu irmão de 1000 metros, de uma casa de 1000 metros, se for teu irmão de verdade, ele vai tomar parte da riqueza dele, contribuir seriamente, fielmente na casa de Deus. E dessa forma, por meio da junta diaconal, nada vai faltar na casa do irmão que tem uma casa de 50 metros. Não tem problema. E o verso seguinte diz ainda mais outro detalhe que vale muito a pena ser citado nesse contexto. Verso 8 diz: o que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul. A gente passa por esses textos sem pensar. Perceba os tipos de relevo na geografia de Canaã: montanhas, planícies, campinas. Agora perceba a abundância e a escassez de água. Descidas das águas, cascatas, né? E no deserto, que não tem água. Então, Canaã era uma terra que tinha montanhas, planícies, campinas, cascatas e deserto. Tinha tudo isso num lugar só. Mas a gente acabou de ver que o lugar todo não seria de todos, mas o lugar seria dividido. Então, a terra que mana leite e mel, segundo as palavras do próprio Deus, ficaria dividida. E uns tomariam as partes onde você teria cascatas de água. E outros tomariam o deserto. E aí, quem quer ficar com o deserto? Ninguém quer ficar com o deserto. Quem quer ficar com as montanhas? Quem quer ficar com as planícies? Deus não deixou a discricionariedade, ou seja, ao gosto de cada um decidir. Não sou eu que vou decidir com que parte da terra eu vou ficar. Ah, eu quero a montanha. Aí o outro eu quero a cascata. Aí ninguém quer o deserto. O último que chegar pega o deserto. Não é assim. Deus muitas vezes dá os desertos aos soberbos que queriam as campinas. E Deus faz com que campinas virem desertos. Veja o que Ló passou nas campinas do Jordão. E veja o que Deus disse a Abraão: Abraão, deixa ele ir, toda a terra é tua. Toda a terra é tua, meu irmão. Deixa ele ir. Deus deu a campina a um, deixa ele. Deus deu uma mansão a um, deixa a mansão do sujeito. Deu uma empresa a outro, deixa a empresa dele.
Não te intrometas na vontade de Deus. O teu é o deserto? Qual o problema? O que foi que aconteceu com Israel no deserto? No deserto, Deus fez cair carne do céu. Cordonizes foram enviadas. No deserto, Deus não deixou faltar água, saiu água da pedra, da rocha. No deserto, Deus não deixou nem o sol molestar o seu povo, nem o frio, que é tremendo, só quem sabe é quem passou por um lugar muito frio, como aquele incomoda. O frio não incomodou Israel, porque Deus mandou uma coluna de fogo. Se o teu é o deserto, qual o problema que tem? Sabe qual é o problema? O problema é ser insatisfeito. Porque até morando na campina do Jordão, você vai reclamar. Nas montanhas, olhando, acordando e olhando para as montanhas. Coisa linda, tudo verdinho, tudo lindo, maravilhoso. Mesa posta. E reclamando, reclamando, reclamando. Não existe lugar bom para quem não tem um coração satisfeito. Não existe lugar bom para quem tem um coração insatisfeito. Todo lugar é ruim. Ah, se Deus me desse um outro emprego, eu seria muito feliz, eu seria muito grato. Aí Deus dá outro emprego. Ele arruma confusão no outro emprego. O patrão não presta, o subordinado não presta, o colega não presta, o tipo de empresa não presta, o produto, nada presta para quem não tem um coração satisfeito. Eu não sei qual a possessão que Deus te deu. Se foi planície, se foi montanha, se foi deserto, ou se foi um lugar de cachoeiras de águas. O que eu sei é uma coisa: o que Deus te deu é teu. E eu não quero para mim o que é teu, e eu não quero que você queira para você o que é meu. Porque cada um recebeu de Deus a porção que ele queria. E está registrado aqui que Deus dividiu a terra. Porque não há problema em haver divisões na terra. Só há problema de haver divisão na fé. Divida as tuas posses. Não divida a tua fé. Nós fazemos o contrário. Nós emprestamos nossa língua e os nossos ouvidos para escutar e falar quem quer dividir a fé. Quem quer dividir a igreja. Mas nós não queremos dividir as nossas posses. Não como um comunista, por imposição. Não. Mas porque eu sei que o meu irmão precisa. Tem cascatas, cachoeiras, planícies, mas precisa ficar comigo. Deus havia dito a este povo que parte da renda deles deveria ser retirada do ganho para a entrega na casa do Senhor. Porque existiam irmãos nos desertos que precisavam. Os levitas não tinham terra nenhuma. Os sacerdotes não tinham terra nenhuma. E eles aguardavam a fidelidade do povo. Mas eu me apego tanto à minha campina. Eu me apego tanto às minhas cataratas, que eu não dou a ninguém. O Senhor deu esta terra, irmãos. E esta terra é nossa.
Mas eu preciso me lembrar que não fui eu que conquistei. Se ele deu e requereu parte, eu devo dar. E confiar que ele guardará o que ele me deu. Devo me lembrar sempre de onde eu saí, registrar. E aqui, veja só, esse é um ponto que nós não podemos deixar de lembrar. Registrar o que Deus fez. Está registrado aqui o que Deus fez há milhares de anos atrás, para que ninguém se esqueça. Volte para casa. Tire um tempo com sua família. E mencione o que Deus fez por vocês essa semana. Pare, conversando. E essas coisas que a gente fala na igreja, geralmente, quando a gente vai tentar fazer, de maneira institucionalizada, né? A gente praticamente abre uma ata para fazer em casa. Não é para fazer isso. Conversa com tua família. Chama os teus filhos naturalmente. Começa a lembrar do que acontecia na casa de vocês 20 anos. Como era o almoço de família há 20 anos. Como era um período de festas na tua casa há 20 anos. O que é que vocês tinham? O que é que vocês têm hoje? Melhorou? Piorou? Quem estava ao redor da mesa? Quem está agora? A família cresceu? A família diminuiu? Espiritualmente vocês estão melhor? Vocês estão pior? Vocês faziam o quê que vocês veem que hoje não deveriam ter feito, mas fizeram? E agora vocês não fazem mais. Lembram, existe um hino antigo que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Conte-as e verás quanto Deus já fez. Lembre. O Salmo 103, nós lemos durante a liturgia e vamos cantar daqui a pouco. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nem um só. A gente vai orar agradecendo e dizer: Senhor, obrigado por tudo, amém. Pelo amor de Deus. Obrigado por tudo, amém. Obrigado pelo quê? O que foi que Deus te deu? Está registrado aqui. O rei de Jericó, o rei de Ai, outro, o rei de outro, um por um, discriminadamente, o que Deus me deu. Conta as bênçãos. Conta para Deus. Você não vai acrescentar absolutamente nada a mais no conhecimento de Deus. Eu acho que você sabe disso. Depois da tua oração, de hoje à tarde, eu espero que você faça isso. Deus não vai dizer assim: ah, que bom que ele me contou, nem estava sabendo. Deus sabe já de todas as coisas. Mas ele quer que você fale. Isso é bom para que nós possamos lembrar o que Deus fez. E isso, irmãos, gera em nós gratidão. Mas não só contar as bênçãos, contar os pecados. Não se confessa os pecados: Senhor, tenha misericórdia por tudo que eu fiz, amém. Foi o que você fez, meu amigo. Diga o que você fez. Cada um dos pecados que você se lembrar, confesse ao Senhor. Deus nos dará muitas vitórias ainda. Mas nós não daremos crédito, valor nenhum a elas, se não nos lembrarmos do que Deus já fez. Não foram poucas coisas. Não foram uma nem duas. Foram muitas bênçãos que Deus já nos deu. Não somente bênçãos, mas Deus nos dará o domínio da terra. O que é que ele está dizendo aqui? Vocês estão avançando no domínio da terra. Qual foi a promessa que Cristo deixou para o seu povo? Expandam o meu reino, dominem a terra. O que foi que Deus disse a Adão? Domine a terra. Crescei, multiplicai, dominai a terra. Por que Deus diz isso? Porque a terra é nossa, irmãos.
Lá em Apocalipse capítulo 11, verso 15, diz que Cristo no final dominará toda a terra. E quem reinará com ele? O seu povo. Essa grande vitória final, não espere que seja simplesmente o dia que Jesus voltar, pá, acabou, dominada a terra. Lembre que Israel é a sombra do que está acontecendo no Novo Testamento. E a vitória de Israel não foi do dia para a noite. Foram pequenas vitórias, pequenos avanços, onde o reino de Deus foi se estabelecendo em Canaã. E a terra de Canaã nada mais é do que um símbolo, uma sombra, um tipo do que ocorrerá no final. Cada vitória, cada passo, cada avanço da igreja neste mundo precisa ser comemorado. E sabe como é que a igreja avança? Quando a sua casa avança. Não é a instituição que vai avançar, simplesmente. São as famílias que vão avançando. Você falou, teu filho te obedeceu, um avanço. Né? Para as mães e para os pais, sabe? É um avanço gigantesco, inclusive. Né? É uma coisa monumental, é fenomenal, é digno de uma estátua. Então não deixe de contar estas bênçãos. Falou, meu filho obedeceu. Eu não precisei elevar a voz, ele me obedeceu. Falei, não obedeceu, o reino de Deus não está avançando. Espera aí, tem alguma coisa errada. Vou resolver esse problema. Eu resolvo as questões com a minha esposa com respeito, o reino de Deus está avançando. Minha esposa me ouve quando eu falo, o reino de Deus está avançando. Porque se ela não escutar, não tem como o reino de Deus avançar se a mulher não respeita o marido, entende? Não faz sentido nenhum. Tem 1 milhão de pessoas na igreja, as mulheres não respeitam seus maridos. Não tem reino de Deus avançando. É um bando de gente junto no domingo. É só isso. É teatro. Uma multidão unida no domingo, cantando a Deus, quando naquela multidão os filhos não respeitam os pais, os maridos não se entregam pelas suas esposas e as esposas não obedecem aos maridos, é teatro, nada mais do que isso. Agora, quando estas coisas começam a se alinhar, algumas bênçãos já tenho para contar. Agora, o reino de Deus precisa avançar na minha profissão. Como é que a minha profissão vai fazer o reino de Deus avançar? Com justiça, com ética, com sabedoria, com inovação. Tudo isso vai fazer o reino de Deus avançando. E os recursos que voltam para a minha casa. O que eu estou angariando é mais do que eu angariava antes, com estes princípios sendo colocados em prática? Sim. Não é que eu agora ganho R$1 milhão por mês. Não é isso. Eu ganhava 1.000, agora ganho 1.200. Eu ganhava 1.200, agora ganho 1.500. Eu ganhava 1.500, agora 1.800. Ora, o reino de Deus também está avançando nessa área. O reino de Deus avança em toda a minha vida. Então, se estas coisas estão condizentes, eu posso ter certeza. Cristo dominando a minha casa, dominando a minha família, a minha igreja e os meus negócios, é porque os passos para o avanço do reino estão sendo dados. Se você ganhar todo o dinheiro do mundo e tiver uma casa desordenada, o reino de Deus não está avançando. Mas se você tiver uma casa ordenada, uma vida em ordem com Deus, o reino de Deus avançará para todos os lugares desse mundo. E Cristo se alegrará em nós. E nós contaremos as bênçãos, uma por uma. Amém.
Oremos ao Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Pai, porque são muitas as bênçãos do Senhor sobre nós. E nós queremos reconhecê-las. E nós queremos dar graças, Senhor Deus. Permita-nos, Senhor Deus, sempre ser fiéis e zelosos na Tua obra, fazendo tudo de acordo com a Tua palavra e ansiando a Tua vinda, para que o Senhor se agrade de nós e nos receba em Cristo. Amém.